Nós estamos chamando aí nosso parceiro Franklin para entrar junto conosco aí, para que a gente possa bater um papo rapidinho, para depois a gente começar com o nosso convidado, ok, pessoal? Eu só aguardando aí Franklin entrar para que a gente possa ter um papinho rápido com ele e depois a gente ir para a parte principal da nossa live, que é exatamente o nosso convidado especial, Marcelo Falcão. Estamos aí recebendo o pessoal está entrando. Rafaela. Oi, Franklin. Boa noite, Galega. Boa noite, galera. Hoje a gente inverteu as câmeras, né? Invertemos as posições aqui, mas nada que... que a gente não se encontre. Não é isso. Tudo contribui para o crescimento das nossas comunicações, né? Verdade. E principalmente porque a gente está pensando em outras ações que a gente possa estar nós dois juntos, né? Com mais pessoas aí. Vamos, talvez não pelo Instagram, né? Mas a gente vai fazer coisas diferentes a próxima semana, não é isso, Fran? Isso, nós estamos já pensando de antemão. Vamos logo começando dando essa notícia para a galera. Boa noite, pessoal. A gente está naquela programação de migrar para uma segunda plataforma através do YouTube, talvez. O nosso canal da TV Fama vai voltar a funcionar ao vivo. Estamos em fase de experimentação e vamos tentar vincular o Instagram, né, ao nosso canal do YouTube e assim poder agregar mais convidados, né, para a gente, de repente, lançar um tema e os convidados ficarem à vontade para poder participar e contribuir, né, contribuir cada vez mais a gente crescer. Exatamente. Talvez essa nova ferramenta, né, as pessoas vão começar a se acostumar, já que faz 5 semanas, né, hoje a gente está na nossa 5ª live, né, mas assim, por mais que a gente mude, a gente vai tentar divulgar o máximo possível, porque o encontro vai ser sempre na sexta-feira, às 19 horas. E a gente está tentando essa plataforma para que eu e você e outras pessoas, né, não só um convidado, talvez 2 ou 3, e a gente possa interagir todos, né, para que a gente possa fazer uma coisa bem mais dinâmica, bem mais participativa. É isso? É, isso mesmo. A gente combinou justamente essa live especialmente com um convidado que é um árbitro internacional, né, o Marcelo Falcão, e a gente vai ceder para a Galega poder interagir melhor com o Marcelo, já que a Galega tem bastante afinidade, bastante amizade com o Marcelo já faz bastante anos, né? E ela com certeza vai ter condições de poder tocar para frente esse bate-papo legal com o Marcelo Falcão. Joia. Pois tá bom, Franklin, eu agradeço a você, a sua participação. Lembrando que, só uma notícia que a gente teve essa semana da federação, a gente teve uma reunião ontem, foi uma participação pouca de alguns técnicos com o pessoal que trabalha com as escolinhas, mas eu creio que na próxima reunião, talvez outro horário, foi à noite, talvez à tarde ou pela manhã seja, né, melhor para eles, a gente vai procurar saber. E assim, a gente sabe que tem muitos, infelizmente, muitos colegas nossos que estão desempregados, né, entre aspas, né, alguns foram suspensos os contratos, né, e assim, mas eu creio que foi bom o contato, a gente matou a saudade de algumas pessoas que participaram, mas em breve a gente vai fazer outra live que outra reunião que a gente possa interagir melhor com esse pessoal da escolinha, né? Com certeza. A gente sabe que da importância que é o circuito de escolinha, né? O quanto ele tem revelado vários talentos para a nossa natação, não é isso? E a gente sabe até que grandes campeões que nós temos hoje do nosso estado vieram dessa participação das primeiras competições de escolinhas, né? Os garotos começam ali experimentando como é que são as regras, como é que é se colocar ali diante do banco de controle. E, Galega, a título só de sugestão, quem sabe a gente possa também um dia, já com essa nova plataforma que a gente pretende ampliar para mais convidados, fazer uma live especialmente para abordar um tema, quem sabe, só voltado para a escolinha, né? E tentar motivar o pessoal a participar cada vez mais. E a gente sabe da importância que é motivar os meninos a participarem de natação e competição, né? Isso, com certeza, assim, é uma ideia boa. Aí como a gente combinou, a gente vai deixar
o espaço agora para o Marcelo Falcão. E eu tinha elaborado duas questões, você vai tentar encaixar aí offline a segunda questão. O Marcelo deve estar acompanhando a gente e basicamente, Marcelo, eu gostaria de saber, curiosidade pessoal minha, eu acredito que o pessoal também tem essa curiosidade, de conhecer um pouco como foi esse relacionamento do Marcelo com a natação, desde o início, se ele foi professor de natação, se ele foi atleta, e de repente como é que ele chegou ao quadro de arbitragem da CBDA e agora está lá na FINA, né? Já participou de 3 Olimpíadas, né? Como árbitro, esteve lá diante do nosso grande herói, o César Cielo, com ouro em Pequim 2008, e a gente sabe da magnitude que é a gente ter um árbitro brasileiro no quadro da Federação Internacional, né? Então eu deixo essa pergunta para ele, quem sabe na continuação ele consiga esclarecer para a gente como é que foi essa relação dele com a natação até aonde ele está, digamos assim. E assim eu me despeço, né? Boa noite para a galera aí. Valeu, Franklin, muito obrigada mais uma vez pela participação. Se Deus quiser, a próxima semana a gente vai achar uma forma de estar os dois juntos, né? Porque as pessoas pediam muito, por que vocês não revezam? Uma vez é Galego, uma vez é Franklin. Mas assim, o importante é que a gente está junto e que, se Deus quiser, a gente vai fazer uma que a gente possa, como você disse, interagir com vários setores, né? Como escolinha, outra com o pessoal de master, né? Outros dos federados, e que a gente possa interagir com mais pessoas e fazer dessas nossas lives sempre às sextas-feiras, às 19 horas, bem mais dinâmicas, né? Então, eu agradeço aí a sua participação, com certeza essa vai ser a primeira pergunta, e vamos esperar agora nosso convidado, Marcelo Falcão, para que a gente possa dar continuidade na nossa live. Valeu? Obrigada, Frank. Valeu. Boa noite. Fica aí conosco. Boa noite. Valeu. Valeu. Vamos chamar a nossa amiga aí, Marcelo, para que a gente possa dar início à nossa live já com ele aqui. Opa! Aê, meu amigo! Boa noite, amiga, prazer, tudo bem? que prazer estar com você comigo, meu amigo. Boa noite, Galega. Boa noite a todos, boa noite ao nosso querido convidado. Para quem não conhece, esse rapaz, esse jovem rapaz, se chama Marcelo Caldas Falcão, pernambucano, árbitro da Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, CBDA, árbitro da Federação Internacional de Natação. Marcelo é o árbitro mais antigo e brasileiro, integrante do quadro da FINA, né? Se alguém não sabe. Atualmente ele é diretor de arbitragem de natação da CBDA, também é presidente da Federação Aquática de Pernambuco. Como árbitro, ele participou de 10 campeonatos mundiais, o último dele em Budapeste, em 2017. Se eu estiver errada, você me corrige, Marcelo. 3 Pan-Americanos, 2 Olimpíadas, né? Um em Pequim, 2008, e no Rio de Janeiro, em 2016. Né? Fora isso, ele trabalha sempre nas competições locais, lá em Pernambuco, regionais, brasileiro, e é considerado, né, não só por mim, mas como por muitas pessoas, como um dos melhores árbitros do Brasil. Para mim, é o melhor, pessoalmente. Eu sou suspeita, né, Marcelo? Mas depois essa apresentação, desse breve currículo, né, que eu fiz para você, eu queria dar boa noite a você, que você possa dar, né, suas considerações iniciais, e já aproveitando a pergunta de Franklin, gostaria que você dissesse a gente, né, como é que começou a sua relação com natação, como ele falou. Você foi atleta, você foi técnico, como chegou a árbitro, isso a gente gostaria de saber. E seja bem-vindo à nossa live, é um prazer estar com você, Marcelo. Boa noite, Galega, boa noite a todos. Além do prazer, é uma alegria muito grande estar participando com você, né, dessa live. É uma coisa importante, né, a gente passar um pouco da nossa experiência e tentando sempre dar o melhor do que a gente faz, né, em relação à natação, em relação à arbitragem. E é um prazer imenso estar com vocês aqui para fazer esse bate-papo. Vamos logo direto à pergunta de Frank, né? Primeiramente, um abraço a ele, né? E ele me aperreava muito como atleta master, né?
fazia muita pergunta, muito questionamento, não só quando eu estava em Natal, mas também por telefone, por e-mail. Isso é muito legal, mostra o interesse dele, a participação dele. Então, um abraço a ele também. Vocês dois estão de parabéns pela iniciativa. Bom, eu comecei, primeiro meu pai era professor de natação do esporte, né? Há muitos anos, meu pai desde a década de 60 era professor de natação, e eu e minha irmã começamos a frequentar o esporte por volta de 69 para 70, em relação ao banho livre, tomar banho. E a partir daí eu comecei a aprender a nadar e me tornei atleta, e fui atleta de natação do esporte de 71 até 79, mais ou menos, como atleta, tá? Mas terceiro ano, vestibular, eu fiz vestibular e passei em engenharia. Passei a primeira vez como engenharia, não só eu, como vários colegas da época da gente, acho que você conhece Passarinho também, a gente começou com engenharia química, Camelo, Domingos, Zeca, um bocado de colegas da época, amigos da época também, que entraram em engenharia, outro curso, e depois passaram para educação física, foi o meu caso, então. Mas veja bem, minha primeira experiência como árbitro foi em 1975, há um tempinho, né? Faz tinha 13 anos, tinha 13 anos, o que é que acontece? Na época, como também acho que aí em várias federações, não tinha quadro de arbitragem. No caso, por exemplo, eu era infantil, aí ia para as competições, assistia às competições, e de repente dizia, quem quer descer para cronometrar? Tá uma competição de mirim, de petis. Eu sempre estava lá, eu ficava naquela coisa e me chamava, e eu comecei em 1975, foi a primeira vez que eu fui cronometrista numa competição de natação, tá? Mas nunca assim, mesmo com engenharia, eu trabalhei 6 anos com engenharia, 6 anos, mas mesmo durante esse tempo que eu passei na engenharia, eu não abandonei o esporte, né? A natação e o polo aquático. E foi o que aconteceu. Eu fiquei mais ligado ao pessoal do polo aquático de 79 até 80, assim, 79 até 93 eu fui árbitro de polo aquático. Foi quando, em 85, eu fui vestibular para Educação Física, passei na Federal, tá? A última nota da segunda entrada, imagina, depois de 6 anos de fazer vestibular, não tinha me preparado para aquele vestibular, digo, vou tentar, e consegui passar na Federal, foi a última nota da segunda entrada, tá? Depois de 3 anos, passei. E depois da faculdade, eu saí como laureado da turma. Graças a Deus também tive esse privilégio, né, de ser laureado. E eu trabalhava de manhã e de noite já, tá? E estudava à tarde, no caso, meu curso era à tarde na Federal. Bom, então, como eu passei em Educação Física em 86, houve a oportunidade, fui convidado para trabalhar na federação. Ser tipo um diretor, mais ou menos um diretor administrativo, um diretor técnico, um diretor de arbitragem. Foi quando, em 86, vamos formar o primeiro curso de árbitro, vamos tentar formar um curso de árbitro na federação. Foi quando a gente começou a batalhar isso, eu como no curso de Educação Física, tinha muito acesso a colegas, ao pessoal, então a gente começou a formar o nosso primeiro curso de árbitros, tá? Fizemos o curso, a gente formou o nosso quadro de arbitragem, e nós fomos começando, nós trabalhamos, o Rubem Márcio veio aqui, Basilone também, não sei, acho que vocês lembram, né? José Basilone Neto. Lembro. Para mim ele foi uma das pessoas que me marcou muito na arbitragem, porque o curso dele foi excelente aqui em Recife. Realmente a gente tem que reconhecer isso aí. Realmente foi muito, foi um ponto de partida, eu posso dizer, assim, na minha carreira. E comecei a trabalhar em campeonatos Norte-Nordeste, em campeonatos brasileiros. Foi quando, em 1990, foi feito em Goiânia o primeiro encontro nacional de natação. Inclusive nosso amigo Evaldo, né? Ivaldo, participou com a gente também, em 1990, em Goiânia. E nesse curso, que foi ministrado por Rubem Márcio e também com a presença de Roder Felizola, ficou determinado que, a partir naquele curso, os 3 primeiros colocados iam ser árbitros sul-americanos. Aí, no caso, os 3 primeiros colocados foram do Norte e Nordeste. Foi eu, Passarinho e Carepa, os 3, e foram em todo o Brasil, os 3, 2 do Nordeste, no caso, Passarinho e eu aqui de Recife, e Carepa, o Zé Otávio lá de Belém. Tá? Então, a partir daí, a gente começou a ministrar o curso e ser árbitro sul-americano. Inclusive, meu primeiro curso de arbitragem em nível nacional foi aí em Natal,
na época de Evândalo, né? Evândalo, o presidente. Evândalo Macedo, Isso, pronto. Em 1991, o primeiro curso que eu dei oficial da CBDA foi aí, acho que em 1991. De lá para cá, né, a gente foi trabalhando, foi dando curso, foi trabalhando, trabalhando em campeonatos brasileiros e foi crescendo, né? Uma das coisas que assim, a gente não pode esquecer, Galega, tudo começou também graças aos meus amigos, os presidentes do Norte e Nordeste. Todos eles me deram muita força no começo, inclusive até falavam muito, cobravam muito a Coraci, na época a Coraci, que me desse uma chance. Né? Eu nunca pedi, eu vou ser sincero que eu nunca pedi isso. Não é no meu perfil. Mas foi quando, eu acho que em 2002, o Norte Nordeste na Paraíba, tá? Coraci lá na frente de todo mundo, no Congresso de Abertura, disse que ia me indicar para a FINA. Eu não sabia, ninguém sabia, né? Foi aquela coisa que eita, será que é possível isso? Tal? Então, ele disse que ia me indicar para ser árbitro da FINA. Tá? E deu certo, eu né? Vou até falar. E até vou falar uma coisa a vocês, assim, muito particularmente, mas é aberto. Na época, um grande amigo meu também, Rodney Ferizola, quando acabou a reunião, fez: Falcão, cuidado com o Coraci. O Coraci tem um bocão danado, mas vamos ver se vai acontecer. Eu disse: tá bom, vocês me conhecem. Isso foi mais ou menos em outubro. Quando acabou o Norte-Nordeste no domingo, que na época acabava no domingo, quando chegou na segunda-feira à tarde, ele ligou para mim, Coraci. Disse: Falcão, vou mandar para você já a ficha para você preencher. Aí eu disse: poxa, parece que o negócio vai sair. Aí eu realmente preenchi a ficha, mandei para lá. E outro ponto também, e você vai se lembrar muito bem. A primeira notícia que eu fui aceito o árbitro da FINA e recebi o cartão foi na sua cidade. Você como presidente, lá no SESI Clube. Não sei se você lembra disso, que eu não esperava, né? Rodney chegou, disse: eu tenho uma notícia. Lembra, né? Rodney chegou para mim e disse: eu tenho uma notícia que é importante para o Norte Nordeste. Vou entregar agora aqui a carteira oficial de Marcelo Falcão como árbitro da FINA. Isso foi em 2003. Tá? Então, é mais uma coisa assim que me liga muito a vocês aí de Natal, né? Liga muito. Meu primeiro curso foi aí com vocês, tá? Minha nomeação recebi aí também com vocês. Mas assim, eu boto, sabe, Galega, em todo lugar que eu vou, eu sou daquela cidade. Onde eu vou, eu me procuro dar o meu melhor sempre para atender a expectativa de todo mundo. Tá? Então, Marcelo, foi eu acho assim, atrapalhando você, né? E já aproveitando para fazer algumas perguntas dentro do que você está conversando, eu me lembro muito bem desse dia, né? Lá no SESI, foi muito, muito legal, a gente ficou muito emocionado com tudo isso. E assim, realmente parece que Natal tem uma relação muito grande com você. Né? Não sei se você lembra também, eu também nunca fui árbitro, né? E eu comecei, através de uma amiga, a ter competições, começava a assistir, e dessas competições, um dia me chamaram para fazer o curso de arbitragem. Não sei se você lembra, lá no Colégio Bereano, ali na Hermes da Fonseca, e nessa época estava chegando em Natal o System, né? Que é o nosso coração da competição, é o equipamento mais importante. Estava chegando esses equipamentos eletrônicos, e você foi a primeira pessoa que ensinou a mim, eu fui a primeira pessoa do estado do Rio Grande do Norte a aprender a lidar com isso aí, você que me ensinou. Eu acho que você lembra dessa passagem, né? E assim, o que mais eu admiro em você, Marcelo, é com todo tudo isso que você conquistou na sua vida, com sua determinação, é porque você nunca se nega a ajudar. Eu estou cansada de estar no meio de uma competição, acontecer um problema, eu só penso em uma pessoa, Marcelo Falcão. Vou ligar para Marcelo. Marcelo vai me dizer. Então, assim, Marcelo, eu acho que essa identificação que a gente adquiriu e essa admiração que a gente tem um pelo outro é através do respeito e da competência que você tem. Então, assim, eu queria que você dissesse assim, depois de tudo isso que você viveu para chegar nisso, o que é que você acha que um árbitro, hoje, um árbitro que trabalha normalmente no seu estado, o que é que ele pode fazer para conseguir chegar no patamar que você chegou hoje? Primeira coisa, Galega, é acreditar. Acreditar que pode chegar, tá certo? Se dedicar. Se dedicar naquilo que faz, eu me dedico sempre, tá? Outra coisa também que é essencial, conhecer a regra, ler a regra, sempre estar lendo a regra. E outra coisa, trabalhar.
trabalhar, 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 porque só se aprende trabalhando nas competições, tá? Inclusive, eu tenho na minha cabeça assim um conceito de aprendizado, né? Você aprende, tá? Através de experiências adquiridas. Você muda o seu comportamento através de experiências adquiridas. Então, aí é que você está aprendendo. Então, eu coloco o seguinte: ninguém sabe tudo. Todo dia a gente está aprendendo. Isso aí é um lema que eu tenho. Qualquer competição que você vá, qualquer curso que você dê, o curso que você está participando, você está trocando experiência. Você está sempre aprendendo. Quantas vezes você sabe disso que você dá palestra aí e mandava provas para mim? O que é que tu acha, Marcelo, dessas provas? Eu respondia a você e usava também as suas questões no meu curso. Você sabe disso também, né? Então, é uma troca, né? E a gente tem uma sintonia tão grande, minha amiga, que você sabe que eu não vou dizer uma mentira aqui. Quando você me interrompeu para falar do placar, era o meu próximo ponto que eu ia falar a você, tá? Inclusive, teve um Norte-Nordeste lá no Henrique Castriciano, né? Castriciano. Que você estava no placar, não sei se você lembra, Norte-Nordeste. Na primeira etapa, a gente só tinha 13 árbitros, que era dia de semana. Você lá no placar e eu como árbitro geral e a gente trocando experiência. Me lembro muito bem disso também. É um ponto também que marcou em mim. Então, é o quê? É se dedicar, acreditar, tá? Acreditar que você pode agora trabalhar, ter experiência, tá? E sempre procurar dar o seu melhor. Então, isso é o conselho que eu dou. Nesse tempo que você investiu, né? Você investiu na sua vida, para isso você teve que gastar para poder, né, investir. O que é que na sua vida, depois de todos os eventos nacionais, internacionais, o que é que você mais guarda? O que é que foi melhor para você na sua vida como ser humano, não só como árbitro, mas assim, o que é que enriqueceu na sua vida toda essa experiência que você viveu como árbitro de natação? O reconhecimento de todo mundo, de todos. Isso realmente é que me faz cada vez mais tentar dar um melhor. Porque eu sei que eu me dedico bastante e você ser reconhecido, realmente, hoje em dia você sabe que geralmente o pessoal só sabe criticar. Tá? Criticar, todo mundo sabe. Elogiar é que é complicado. Tá? Então, talvez uma diferença minha em relação a algumas pessoas por aí é porque eu sempre vejo o lado positivo das coisas. Sempre pensando positivo. Tá? Então, é isso que eu queria passar, que eu sempre gosto de passar, é que a gente está aprendendo toda vez e sempre passar esse lado positivo e ter esse reconhecimento. Então, isso, todo o meu esforço valeu a pena. Eu investi, eu estou dizendo a você, investi muito. Eu fui em muitas competições, fui curso do meu bolso, pagando do meu bolso, como hoje em dia muita gente vai. Tá? É trabalhar e realmente ter o reconhecimento. Com esse reconhecimento, minha amiga, como você falou aí, as competições que eu participei, eu conheço todas as capitais do Brasil por causa da natação, todas. Conheço 13 países, tá? E sem a natação, sem essa oportunidade, eu não teria ter condições de conhecer, de fazer isso. Então, realmente, que eu digo a você, é isso aí que eu queria passar para o pessoal. E vamos... Pergunta que eu gosto de responder pergunta. Tem uma pergunta aí. Obrigada, a Minorinha aqui. Obrigada por ter trazido o mestre Marcelo Falcão para esse bate-papo. Olha aí, ó. É o mestre. A gente agradece, né, ao pessoal que está entrando aí. Temos mais de 40 pessoas participando. Mandem perguntas aí que a gente vai fazendo. Inclusive, antecipadamente, um árbitro que você conhece, que é aqui da nossa federação, o Ícaro, ele mandou uma pergunta para você. Boa noite, Marcelo. Na live da CBDA, a qual você participou, ficou mencionado um projeto de realização de um curso de arbitragem online. Como vai o andamento desse projeto? E nos explique melhor como iria funcionar. Essa foi a pergunta que o nosso árbitro, Ícaro Silva, pediu para eu fazer para você, e agora estou passando agora. Ótima pergunta, e eu vou responder você. Isso surgiu através da dificuldade que a gente está tendo também com a pandemia. A dificuldade de se locomover e também a dificuldade financeira. Todo mundo sabe a situação difícil da confederação e a situação difícil das federações de bancar passagem aérea, hospedagem, alimentação, essa coisa toda. Então, a gente já veio essa ideia, até um acordo com o presidente da confederação, Luiz Fernando Coelho, para a gente fazer
como chama EAD, né? Curso à distância, né? Não é isso? Então eu isso. já comecei esse projeto, inclusive quem está me ajudando é meu amigo Jefferson Borges, porque não sei se sabe, ele está com estúdio em casa, tá? Então, mas olha, é sempre um aprendizado e uma dificuldade que você não imagina. Não sei se você e o pessoal já foi para alguma gravação de um show ao vivo. Você fala, aí de repente não pegou nada, tem que repetir. Fala, não pegou nada, tem que repetir. Então, assim, já tem assim, eu posso dizer que praticamente um terço do curso já está pronto, já está gravado, tá certo? E a gente está pensando o quê? Que de uma maneira disso chegar às federações e ser uma coisa oficial da confederação. Aqueles que participarem, ter também um certificado da confederação. Eu acho que isso vai ajudar muito algumas federações que tenham árbitros interessados. Por exemplo, eu já tive contato com algumas faculdades de Belo Horizonte, Minas Gerais. Tive também uma pergunta sobre isso lá do Mato Grosso do Sul, do presidente atual, Marcelo. Perguntou, eu também já falei isso. E na live da CBDEL eu também falei. Agora, a grande dificuldade, minha amiga, é não ter o corpo a corpo com o pessoal. Tá? Você fala, você não sabe se você está atendendo a expectativa do pessoal. Você pode estar dando o seu melhor, mas você vê a reação do pessoal, vê as perguntas do pessoal, vê assim, a dúvida do pessoal. Isso não tem preço, não. Mas, assim, como tudo que eu faço, eu estou tentando fazer o melhor. Se Deus quiser, vai dar certo. Tá? Então, o projeto está em andamento. Eu acredito até a próxima semana, se Deus quiser, já tenha tudo terminado. E, assim, o nosso pensamento é fazer em 3 módulos. Tá? Primeiro módulo, segundo e terceiro. E, no final, a gente está pensando também como vai ser essa avaliação. Tá? Então, a gente está vendo nesse ponto, mas a coisa está saindo. Mais uma experiência na minha vida que eu estou também abraçando. É verdade, Marcelo. Eu acho que essa experiência, né, que nós estamos vivendo, né, como presidente de federação, através dessa pandemia, sabe que todas as federações, o esporte, né, de um modo geral, no Brasil e no mundo, né, está realmente relevado ao segundo plano. A gente sabe que o mais importante agora é a gente tentar sair dessa pandemia. Mas, assim, a dificuldade é muito grande. Você, como presidente da federação, sabe que o negócio não é brincadeira, né? A gente está numa coisa. E, assim, se você conseguir fazer esse curso, vai ser muito bom. A gente vai conseguir fazer uma coisa muito legal e que a gente vai poder, né, fazer com que as pessoas vejam o outro lado da natação, né? Que a gente possa trazer isso aí. Uma pessoa aqui chamada Malu Lapenda, ela fez uma pergunta. Quando você fez a escolha pela natação, onde pretendia chegar onde chegou? Você almeja mais alguma coisa na sua área? É uma pergunta de Malu Lapenda e a gente está passando para você. Galega, cortou um pouquinho, mas eu entendi a pergunta. Né? Minha amiga Luciana, lá de São Paulo, ela mora pernambucana, mas está morando em São Paulo, tá? Inclusive, quando eu vou para São Paulo, eu fico muito na casa dela. Inclusive, a casa dela é de frente do Corinthians, da piscina do Parque Aquático do Corinthians, tá? Não, eu comecei, assim, como atleta, né? Porque a gente gosta, né? E quando a muriçoca, o mosquito pica a gente, né? A gente entra no sangue da gente e não consegue sair, aquela coisa, né? Realmente, assim, eu não esperava chegar onde cheguei, vou ser sincero, mas, assim, estou muito feliz onde cheguei e eu tenho que sonhar. A pergunta, assim, se eu parar de pensar alto, se eu parar de me dedicar, se eu parar de ter sonho, então é melhor parar da coisa. É melhor você parar, tá? Porque o que eu puder, até onde eu puder, eu vou tentar, né, sempre crescer. E uma coisa também, sabe, com sinceridade, eu gosto de levar muita gente comigo. Porque ninguém é só, todo mundo acha que tem que crescer, e eu sonho também, tem que crescer, eu não posso parar, né? E assim foi, e não vou parar. Vou tentar até onde der para eu ir, eu vou nessa luta, tá? Então, obrigado, Luciana, pela pergunta. Eu acho, Marcelo, importante também, eu sempre digo isso, né? É incrível como mesmo, por exemplo, eu com 20 anos de federação, cada vez que eu vou fazer uma competição, eu fico estressada, eu fico agitada, meu coração bate mais forte, enquanto eu não começo, eu fico com aquela ansiedade, com aquele estresse, e quando eu começo, que eu digo um recorde, eu me arrepio. Eu acho que enquanto a gente está vivendo isso, que é exatamente isso que você acabou de falar, enquanto a gente sentir na pele essa sensação,
eu acho que a gente ainda tem muita coisa para dar. E com certeza você tem muito, muito, muito mesmo para dar para todos nós, porque o seu trabalho é reconhecido por todo mundo. É como você disse, o reconhecimento da gente, tá, do nosso trabalho, é o que a gente leva. Eu sempre digo que a gente tem muitas coisas na vida da gente, mas uma das coisas mais importantes é o nome, né? O nome da gente, que a gente constrói durante toda a sua vida. O respeito das pessoas, é a forma como você trabalha. Então, assim, eu acho que tudo isso vale a pena, sabe? Eu gostaria de Rodrigo Rodrigues aí lá do Rio de Janeiro, duas lendas do esporte, Galego e Marcelo. Eita, já virou lenda, Marcelo. Um abraço ao nosso amigo Rodolfo aí também da Associação Marcha, mandou um abraço para mim e para você. A gente agradece a todo mundo que está aí participando da nossa live, tá assim, tá muito legal. E eu gostaria de fazer mais uma pergunta, né, Marcelo? A gente sabe que depois dos campeonatos mundiais, existem as alterações das regras, né? Algumas pessoas acham que depois que termina a Olimpíada, de 4 em 4 anos, é que termina, mudam as regras, né? Não é assim, a gente sabe que é através depois do Campeonato Mundial. Você, como árbitro da FINA, antes de toda essa história de pandemia, a FINA já pensa em alguma mudança na regra para os próximos anos? Você já sabe alguma coisa com relação a isso? Eu acho que, assim, a pessoa tem que ser sincera, tem que ser honesta. Não sabe. Realmente não sabe. Só eles primeiro, o comitê técnico, né, da FINA se reúne, inserindo sua pergunta. Depois das Olimpíadas, no outro ano, tem o Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos. Então, nesse Campeonato Mundial, é que o comitê apresenta as federações internacionais de todos os países, inclusive a FINA hoje tem 209 países filiados, proposta. Primeiro vai para o Birô vê a proposta do comitê técnico e é lançado para ser aprovado ou não. Depois que ser aprovado, tem até 60 dias para começar a prática. Então, foi aprovada na Assembleia da FINA, 60 dias depois essa regra começa a valer. Inclusive assim, mas não é divulgado ainda com a gente. A única coisa que a gente já foi divulgado, né, que a filmagem agora vai ser oficial, né? A filmagem nas competições internacionais, tá? No tipo VAR, né? O tipo VAR, assim, da natação. Só que o que eu entendi, tá? É um pouco diferente do futebol. Por exemplo, se o atleta cometer uma falta, uma infração e a arbitragem não vê, o que eu entendi é que talvez esse VAR não vá valer, só vai valer contra o árbitro. Se o árbitro viu uma coisa e de repente ele errou, aí volta atrás, como sempre, cai na cabeça do árbitro, tá? É verdade. Mas o que acontece, minha amiga e o pessoal que está assistindo? No Campeonato Mundial e na Olimpíada, uma piscina tem 25 câmeras. Tudo que é lado. Então, você pode competir com uma tecnologia, não tem como, né? Mas, assim, eu sei que foi aprovado, né? Assim, o uso do vídeo, né? Mas, assim, em termos de regras, até agora, realmente, a gente não recebeu nada oficial em relação à mudança, não. Eu não sei se você viram isso, que no dia 1º de abril, que teve um site internacional dizendo que a partir depois das Olimpíadas, no nado de peito, a pessoa podia fazer a cambalhota, fazer a virada olímpica. Aí foi no 1º de abril, só que era mentira, era uma brincadeira, 1º de abril, tá? Mas o que é que acontece? Deixa eu te explicar. A regra mudou, eu até, assim, eu comentei isso com o Pulse, né, Alexandre Pulcialdi, ele ligou para mim, a gente sempre está conversando, eu falei que a regra mudou de um tempo para cá, assim. Fala o seguinte, depois que você toca na parede, você pode virar de qualquer jeito. Então, no nado de peito, se você tocar com as duas mãos, depois você pode fazer cambalhota. Mas primeiro você tem que tocar com as mãos, tá? Mas, assim, a gente sempre tem que estar atento, né? Com toda mudança, sempre tem que ter uma adaptação, que é normal, né? Até para a gente entender. E vamos aguardar aí em 2021 para ver o que vem de mudança aí. Em relação a isso. Nossa amiga Mirley aí mandou uma mensagem aqui. Tanto tempo sem vê-los, mas sempre estarão no meu coração. 2 profissionais competentes. Parabéns. Um abraço à nossa querida Mirley, lá do Paraná. Opa. Gente boa. Fábio Campos, grande abraço. Marquinhos aí. Daí a galera tá interagindo com a gente aqui. Marcelo, nós somos árbitros, né? Eu também sou árbitra. Franklin fez uma pergunta que eu achei bem pertinente. E eu disse a ele, não se preocupe não, que eu vou fazer para Marcelo. A gente sabe que nas escolas, antigamente acontecia, não existia o nome, né? O nome característico do bullying.
A gente sabe que o atleta, às vezes o pequenininho, ou aquele mais espertinho, seja maior, a outra é mais tímido, e na hora do banco do controle, até nos adultos acontece isso também, fica aquelas piadinhas, denegrindo, você é gordinho, você não sei o quê, você não vai ganhar porque você é isso. Então, assim, existe alguma regra, alguma coisa que o árbitro possa fazer, mediante ele presenciar um bullying entre dois atletas, três, ou alguma coisa assim? Existe isso? Essa foi a pergunta que Franklin deixou para eu fazer para você. Tá. Veja mesmo, inscrito lá na regra não tem diretamente dizendo em relação a isso. Mas existe um ponto que se chama-se atitude antidesportiva. Tá? Então, se você, como árbitro, perceber uma coisa dessa assim, você tem todo o direito de advertir o atleta, desclassificar ele de uma prova ou desclassificar ele de uma competição. E eu digo a você, minha amiga, eu já participei de vários campeonatos mundiais, como você sabe, inclusive eu participei lá em Dubai, em 2010, eu trabalhei no banco de controle. Eu nunca tinha trabalhado. Depois no Rio eu trabalhei, mas em Dubai eu trabalhei no banco de controle. Eu até brinco nos meus cursos. Aquilo não devia ser banco de controle, devia ser jaula de controle. Porque é uma fera querendo engolir a outra de uma maneira, cada um de sua maneira. Não é verbal, não é de falar, nada disso, mas a pressão que cada atleta ali tenta colocar no outro, a gente tem que estar muito atento. Se você perceber isso, você tem todo o direito de desclassificar assim por atitude antidesportiva. Não sei se respondi, mas por aí. Uma pessoa aqui, ele pergunta aqui, né? Gostaria de saber que Marcelo comentasse se já pensaram em algum protocolo de início de competição. Aí lá da Aquática Pernambucana, perguntaram isso a você. Se tem algum protocolo de início. Não entendi bem a pergunta. Tá. Veja mesmo, acho que ele quer saber em relação ao protocolo da competição, em relação às competições, tá? Infelizmente, a gente não tem ainda. Por quê? Porque, assim, cada estado tem a sua condições diferentes. A gente já tem, a CBDA já recebeu, foi passado, não sei, acho que você deve ter recebido também, um protocolo dos Estados Unidos sobre treinamento, tá? E essa semana a Federação Paulista também fez um protocolo da volta em relação a treinamento. Em relação à competição, até agora não foi passado nada. Por quê? Poxa, como é que a gente vai fazer isso? Nossas piscinas têm um vestiário, tem condições de vestiário para receber atletas separadamente? Infelizmente não. Não tem, né? A gente vai, por exemplo, já me fizeram uma pergunta também. Uma prova, em vez de 8, só lá dá 4. Uma raia sim, uma raia não. Uma raia sim, uma raia não. Quanto tempo vai durar essa competição? E depois do atleta, depois de terminar a prova, mesmo que só tenha 4 na raia, uma raia sim, uma raia não, e assim por diante. Quando acabar, não vai ter o contato no vestiário, não vai ter o contato passando, então realmente a gente fica numa situação meio complicada. Se você vê o protocolo que a Federação Americana fez e que a Federação Paulista fez, eu acho que aqui em Pernambuco a gente só tem uma piscina em condições de fazer parecido do que eles estão colocando. A grande realidade é essa, né? A gente não vai mentir, né? Porque só tem uma piscina, que é a piscina nova lá do Santos Dumont, né? Que realmente ficou um show muito boa a piscina, tá? E aí a gente tem condições, porque, por exemplo, no vestiário masculino e feminino, cada um tem 20 boxes de chuveiro para coisar. Então, mas de todo jeito, na hora que vai trocar... pode colocar e vai. Mas, infelizmente, a gente não tem ainda esse protocolo. Eu vou ser sério para você. Estamos aguardando para ver o que surge por aí. Agora, que já há estudo sim. Não sei se você também já está pensando em alguma coisa, mas a gente está escutando as ideias do pessoal que vem de cima, né? No caso. É verdade. A gente vai ter que aguardar tudo isso, né? Porque é um processo, é uma coisa inédita, né? Que a gente nunca viveu essa situação. E, assim, a gente só lamenta tudo isso que aconteceu. Marcelo, uma pergunta bem característica. Eu sei que você já viveu diversas competições, já teve experiências enormes, mas cite para mim 2 engraçadas que aconteceu com você e que lhe deixou, e até hoje você nunca esqueceu de alguma coisa que algum atleta fez que lhe marcou, uma coisa engraçada, interessante que aconteceu em alguma competição. Me diga aí. Eu sei que você tem muitas. Tá bom. Tenho. Mas é o seguinte, eu queria, assim, nesse ponto que você está falando, em 2 pontos que eu queria falar. A gente aprende na coisa boa e na coisa ruim.
também. Na dificuldade a gente aprende também muito, tá? Então vamos lá. Em relação a coisa boa, assim, que eu passei, que eu realmente me marcou bastante. Uma, você parece que adivinha, foi em Natal também. Uma prova de 100 metros peito no Walter Figueiredo, um atleta aqui de Pernambuco, prova de 100 metros peito. A gente passou a prova, até o partido era Júnior, Júnior, aí um abraço também a Júnior, não sei se ele está assistindo. Passei a prova para ele, quando deu as suas marcas, o atleta desequilibrando, cai, não cai, cai, não cai, e em vez de cair na piscina, ele caiu do lado do bloco da piscina. Pá, caiu do lado. Não caiu na piscina, saiu do bloco e caiu do lado. Quando ele fez isso, a arquibancada toda fez aquele levante. Ele deu tchau para todo mundo, tal, né? Eu cheguei para ele e disse, ó, você tá fora. Aí tá fora. Ele falou, não, tá fora. Aí dei a saída de novo. Quando deu a saída da prova, quando eu tô voltando, aí está, na cabine de controle do César, minha amiga galega, olhando para mim com o olhão, Sérgio Silva, professor Rodney Filizola e não sei quem estava no placar. Todo mundo olhando para mim assim, fez, e aí? Não sei, acho que você se lembra desse caso também. Aí eu disse, e aí? Eu disse, ele escapou. Ele não caiu na água, mas ele escapou. Ele saiu do bloco, né? Então, o motivo de classificação foi essa, que todo mundo... Uma situação que aconteceu ali na hora, e eu vou ser sincero, durante a prova eu fiquei pensando como eu ia explicar isso. Tá? Então, chegou na hora e disse, não, ele escapou. Realmente, escapar não está dizendo que ele tem que cair na água, né? Ele escapou, em vez de cair na água, ele caiu na lateral da piscina. Então foi um fato engraçado que me marcou, né? Todo mundo também ficou perguntando, foi aquela gozação, aquela coisa toda, né? Um ponto foi esse. E outro ponto também é interessante, que eu também acho que eu já falei para vocês no curso, foi lá em 2008, em Pequim, a prova de César Cielo. Tá? Nessa prova de Cielo, eu estava como reserva de juiz de volta. Então, minha função era ficar sentado, se por acaso alguém quisesse ir no banheiro, alguma coisa, eu ia substituir o juiz de volta. Então, eu estava sentado na cabeceira de saída dos 50 metros. Então, eu fiquei olhando, lógico, né? Olhando para quem? Para Cielo, vendo como é que ele se preparando, ele dando aquelas tapas nele, a vibração dele, né? Assim, desculpa até, assim, mas batia no peito e dizia, vai dar, porra, vai dar, eu vou conseguir. Ele gritava, né? E eu observando aquilo ali, né? Beleza, aí foi, deu a saída normal, acompanhando, quando apareceu lá a bandeira do Brasil, toque nele, lá em Marcelo Falcão, dá uma tapa na perna assim, pá, né? De alegria, né? Quando eu passo assim, a minha chefe do lado bate a mão em cima da minha mão e diz, parabéns. Aí eu digo, ainda bem, né? Porque não foi, né? Não foi aquela coisa, né? Mas o fato interessante depois foi na hora da premiação. O pódio era exatamente perto onde eu estava. Na hora da premiação, anunciou a premiação, toda a seleção do Brasil vinha por trás de mim, tá? Quando eu olhei para trás, estava Albertinho, que era, na época, o técnico-chefe do Brasil, né? Chorava, mas chorava aqui só. Eu olhei assim, meu Deus, não tem como... Chora também, não tem, a gente é humano, não tem como, né? Olhei, Robertinho chorando, todo mundo atrás, aquela coisa toda, né? Aí, resultado, o Cielo entra para a premiação. Quando eu estou sentado, grande Fabiola Molina chegou para mim, bateu nas minhas costas e disse, Falcão, leva a bandeira do Brasil para Cielo. Aí eu olhei para ela e disse, ele não levou a bandeira, não? Ela disse, não, é proibido. Eu disse, aí tu quer que eu vá levar a bandeira para ele? É proibido, tu quer que eu vá levar a bandeira para ele? Resultado, eu nunca mais ia trabalhar, né? Embora, quando eu conto essa história, tem um amigo aqui meu de Recife que dizia, eu ia, Marcelo. Eu ia levar a bandeira, abraçava ele, dava um beijo nele, nunca mais você ia trabalhar, mas você ia ficar famoso em todo o Brasil, quiçá no mundo todo, né? Então, foi essas duas situações, né, que realmente me marcou em termos, assim, de casos fortuitos que acontecem, né? E eu queria falar uma ruim também, tá? Assim, uma experiência ruim também, que marcou muito, foi lá em Foz, em 2010, o Campeonato Brasileiro Infantil, com mais de 850 atletas. Tivemos que parar a competição por causa do frio e por causa da temperatura da água, tá? Realmente ali, no intervalo a gente começou a primeira etapa, aí paramos na primeira etapa, porque o frio estava grande, a gente foi almoçar, e na volta, ver se conseguia resolver o problema, sabe, Galega? A prefeitura fez tudo, a CBDA fez tudo, a federação fez tudo também, e assim, aquela coisa toda, aquela pressão toda, vai ter ou não vai continuar, ou não vai ter ou continuar? Aí disseram, a decisão é do árbitro.
Só que de um lado, tá, tinha a pressão natural, dizer, ó, você vai parar a competição com 850 atletas do Brasil todo aqui, vai continuar, e se continuar e acontecer algum caso? Então, na hora do almoço, eu disse, eu acho que a minha carreira de árbitro acabou aqui agora. Eu disse, acabei porque realmente é uma situação muito complicada. Voltamos, tá? A competição continuou, alguns atletas paravam, outros, aquela confusão toda, aquela coisa toda. Aí, de repente, quando chegou uma prova de 200 livres, na segunda etapa, a competição são 8 etapas, né? Que você sabe, um brasileiro, né? De categoria. Eu acho que era na segunda etapa, um atleta 200 livres nadando na raia 8, onde eu estava, quando ele tocou na borda, o atleta desmaiou. Aí eu disse, não. Aí não dá mesmo, vou parar a competição. Aí fui lá, anunciei que ia parar a competição. Quando eu cheguei na mesa, anunciei que essa era a minha decisão. Na hora disseram, olha, você sabe a responsabilidade que você está assumindo? Tá Eu disse, assumindo. Estou, mas é a minha decisão, a competição está parada. Pedi, na época, até a Magno, que era o locutor, né, você conheceu também, né, que também faleceu de infarto, Magno. Disse, Magno, deixa eu chegar no meu lugar. Ele não anunciar e eu não estar no meu lugar. Aí eu pedi a ele, quando eu cheguei lá no meu lugar, ele disse, atenção, senhoras e senhores, por decisão do seu ato geral, a competição está encerrada. Minha amiga, todo mundo batendo palma. Aquela coisa batendo palma. Eu fiquei muito emocionado. E quando acabou a competição, quando todo mundo saiu, eu saí com a arbitragem. Uma coisa que me marcou bastante. Os árbitros me cercaram. Fizeram um círculo e botaram no meio, assim como serve. Estão me protegendo. Daqui a pouco os técnicos também fizeram isso. Chegaram a me proteger. Então, uma situação difícil que eu tive que tomar, que achava que ia acabar com minha carreira, mas uma coisa que eu quero dizer a vocês também, para ser um bom árbitro tem que passar por dificuldades e saber resolver. É um ponto também que eu queria deixar para o pessoal. Dificuldade e saber resolver, e muito bem resolvido. Porque senão E não sei se você lembra, nesse dia, nessa competição, sem querer, sem saber o que você estava passando, eu mandei uma mensagem para você. Lembra disso? Que você leu no seu celular e você disse depois a mim, Galega, como é que você estava adivinhando que eu estava passando por isso? Lembra dessa história? Isso, lembro sim. Eu chorei muito. Assim, quando acabou ali, quando o pessoal, fiquei emocionado, fiquei no canto chorando, o pessoal, a arbitragem toda me dando apoio, me dando força, né? Foi uma situação difícil, mas no final foi tudo legal. E eu vou contar outra história também que eu contei na live, né? Eu falo muito, eu não sou de falar muito não, mas negócio de arbitragem eu gosto de falar. Já se foi de 50 minutos, a gente só tem 10 minutos, mas o papo tá maravilhoso. Quando acabou a competição no outro dia, todo mundo foi para Cataratas. Aí passear, eu também fui, foi os técnicos, foi aquela coisa toda, o pessoal todo de clube e tal, até o técnico aqui de Pernambuco brincando comigo, você acabou a competição para vir para passear também, né? Essa coisa brincando, até aquela coisa toda. Encontrei o pai de Luiz Altamir, lá, na época ele nadava no BNB, lá no Ceará. Ele chegou para mim e disse, eu também gosto muito do pai dele, o pai dele me respeita, eu respeito muito ele também. Ele chegou para mim e disse, Marcelo, porque a gente trabalhou com o Altamir desde que era mirim, né? Mirim 1, mirim 2, Petis 1, Petis 2 e tal. Se eu não me engano, ele era infantil 2 na época. Infantil 1 ou infantil 2. Ele chegou para mim e disse, Marcelo, você acabou a competição e meu filho deixou de ganhar o índice técnico, porque a prova principal dele não tinha nadado ainda, mas perdeu porque a confederação também eu acho que foi na época, foi errado, né? Até aquele momento declarou que era o clube campeão, deu medalha, deu troféu, deu medalha, essas coisas todas, até aquele momento, que não sei se era a correta na época, era essa, tá? Mas não cabia a mim decidir isso, né? Ele chegou para mim e disse, você acabou a competição e impediu, em outras palavras assim, de meu filho ter o índice técnico da competição. Por isso, eu quero lhe agradecer pela sua atitude de ter o bom senso de ter acabado a competição. Porque se você continuasse, talvez o meu filho também tivesse problema. Então foi uma outra situação bem legal também. Para você ver, né? Para você ver a situação. Pessoal aí, os seus amigos aí de São Paulo, Marcelo, estão mandando aí um abraço para você aí. A galera tá toda vendo assim a nossa live aqui. Muito legal aí. Deixa eu falar.
deixa eu falar, só uma coisinha antes. Eu acho que você vai falar sobre Coraci, né, no caso, né? Isso, Mas isso. uma coisinha antes para dizer. Desses 10 mundiais, o ano passado o meu foi o último. Mundial de Surdos em São Paulo. Pense numa experiência sensacional. Mundial de Surdo, que eu nunca tinha imaginado. Pô, adorei, assim, o pessoal, o convite que foi feito por Maurício, da Federação Paulista, o quarto de arbitragem que trabalhou também. O Centro Paralímpico é uma coisa fantástica. Agora, a experiência de trabalhar nessa competição também foi sensacional para mim, gostei muito. Então, queria falar também mais uma experiência, trabalhar numa competição de surdo, mundial de surdo. Vamos lá, Só Mimi. para a gente já chegando perto do nosso encerramento, mas assim, eu queria, há uma semana, né, a gente perdeu o nosso grande pessoal de Salvador. Lu está me assessorando aqui, o pessoal de Salvador está mandando um abraço para você aí. Obrigada a todo mundo que está participando aí, pessoal de Pernambuco, São Paulo, aí, muito obrigado, pessoal. Né? Isso é o prestígio do nosso mestre aí, ó. Há Que é uma isso, semana, né, a gente perdeu o nosso presidente, né, Guaraci Nunes. Eu queria que você desse uma palavrinha, o que é que Guaraci representou na sua carreira, na sua vida como árbitro e como presidente da federação. Olha, assim, né? É muito difícil falar em relação a Coraci, porque Coraci realmente foi o cara que mudou a imagem, eu acho que não só dos esportes aquáticos, não, a imagem da natação dos esportes do Brasil todo, daquele jeito dele. Minha amiga, ele acreditava mesmo. Quando ele ia vender uma coisa, vender um patrocínio, ele tinha certeza do que estava dizendo, absoluta. Então, ele conseguia as coisas porque ele acreditava mesmo, ter o pensamento positivo que aquilo era mesmo, tá? E, assim, foi o cara, queira ou não queira, que me colocou na FINA, tá? Me colocou em mundiais, me colocou em Olimpíadas pelo prestígio do Brasil na época, tá? Então, eu sou muito grato a ele. Ninguém é perfeito, teve erros, tá? Teve um tempo até que eu passei, como preparação, passei 4 anos sem falar com ele, mas foi de 96 até 2000 sem falar com ele. E depois disso foi quando ele me colocou na FINA. Então, é uma pessoa que jamais vai ser esquecida, né? Fez muito pela natação, pelo esporte aquático do Brasil, fez muito pelo Brasil. Independente de política, essa coisa a gente tem que reconhecer que foi a pessoa que mudou a história dos esportes aquáticos. Que Deus o tenha em um bom lugar. Verdade. A gente deve muito a ele. Aqui na Federação do Rio Grande do Norte também, ele foi muito importante em todos esses anos que eu estive como presidente da federação. Marcelo, a gente já está faltando 5 minutos para a gente encerrar. O pessoal de Alagoas aí também mandando um abraço para você. Eu queria fazer uma última pergunta. Você já teve várias vezes aqui dando curso na nossa equipe de arbitragem, nas nossas competições. Então, assim, eu queria que você deixasse para os árbitros, não só do Rio Grande do Norte, mas do Brasil, uma mensagem de apoio, de incentivo, do Espírito Santo também aqui está mandando um abraço para você. Eu queria que você deixasse uma mensagem para todos nós, com relação à arbitragem, do nosso futuro. O que é que você pode deixar para a gente poder encerrar essa nossa live de uma forma assim, deixando um recado bem legal para a galera? Bom, pessoal, primeiramente dizer o seguinte, que tudo que você faça, procure dar o melhor. Por quê? O nosso público-alvo não é a arbitragem, o nosso público-alvo é o atleta. Então a gente tem que estar preparado dos atletas, que acredite que você pode fazer isso. Agora, se prepare, trabalhe tentando fazer o seu melhor, porque imagine, tudo pode acontecer, você pode de repente ter uma oportunidade de crescer. Então, não desista, lutem, agora façam com o coração e querendo fazer o seu melhor e acredite que a vitória demora, mas vem, com certeza. É verdade, okay? Marcelo, eu sei que você arrasou aí na nossa live, o pessoal aí está pedindo live de Marcelo Falcão toda semana, aí meus colegas presidentes de federação agora, eu fui a primeira, não, primeiro foi a CBDA, né? Mas aí depois foi o Rio Grande do Norte, que teve a honra, né, Marcelo? Eu gostaria de, primeiro, agradecer a todo mundo que participou da nossa live, foi fantástica a interação de todo mundo, nossos árbitros aqui do Rio Grande do Norte. Marcel mandou aqui uma mensagem, Galega, o que marcou
Marcelo, foi você anunciando a entrada dele no Norte e Nordeste, aqui no SESI. Eu não sei o que foi que ele disse. Ele disse isso aí. Então, assim, nossos árbitros participaram aqui, e vários atletas, o pessoal de todo o Brasil está aqui participando dessa live. Então, assim, eu gostaria, antes da gente encerrar, Marcelo, de agradecer a você, pessoalmente, como sua amiga que sou, por tudo que você fez pela natação do Rio Grande do Norte, por todos esses cursos que você veio aqui, as competições, o que você nos ajuda, independente de estar aqui presente. Então, assim, a Federação Aquática do Rio Grande do Norte é grata imensamente por você, pela pessoa que você é, e com certeza a natação do Brasil e do mundo agradece a sua competência, a sua honestidade, a sua sinceridade e principalmente a sua humildade e a vontade de ajudar as pessoas. Então, eu gostaria de agradecer a você por tudo que você fez. Estão perguntando aqui se você está com saudade do esporte. Rapaz, eu quero dizer uma coisa, a você, muito triste, muito triste. O esporte secou as piscinas, todas as piscinas. Foi mesmo? Ixi, Maria, complicado. Por causa da pandemia, infelizmente, o clube tem uma situação difícil, realmente, assim, sabe que eu sou torcedor do esporte, né? Agora, não só do futebol, eu sou torcedor do Esporte Clube do Recife como clube, como todo, e principalmente a parte aquática, né? Que eu nasci lá, me criei lá, então é uma pena, mas eu que agradeço, né, a você, a oportunidade, o carinho que eu recebo de você e de todo o pessoal. Então, um beijo em todo mundo. Isso vai passar e a gente vai voltar, se Deus quiser, cada vez mais forte. Pois é, Marcelo. Então, estão mandando aqui um abraço para a Bernadette também. Atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. É Lu Vieira que está mandando para ela aí. É suspeita as duas, viu? Rola. Saudade das conversas e dos papos aqui em Natal. Então, Marcelo, nós vamos encerrar agora a nossa live, mais uma vez, agradecendo a todo mundo que participou. Vamos tentar, na próxima semana, trazer outras pessoas, né? E, assim, a gente, mais uma vez, eu agradeço a você, dou boa noite a você, né? Um abraço aí a Bernadette, a toda a sua família, que Deus possa proteger a todos nós e, assim, ter aí a sua palavra final para a gente fechar isso aí. Um beijo no coração de todo mundo, que isso vai passar. É isso que eu queria deixar. Eu também estou 60 dias em casa, doido para sair de casa, mas, infelizmente, vai passar. A gente vai estar sempre junto, sempre forte. Um beijo no coração de todo mundo. Obrigada, Marcelo. Obrigada mesmo. Obrigada, galera aí que esteve conosco. E próxima sexta-feira, às 19 horas, estaremos mais uma vez com a live Galega Brito e Franklin Rodrigues, mais uma vez nessa parceria que deu certo, e toda sexta-feira estaremos juntos. Valeu, galera. Muito obrigada. E vamos sair dessa daí, se Deus quiser, que Deus é Pai e é maravilhoso. Valeu, galera. Obrigada. Boa noite. Valeu, Marcelo. Um abraço, querido. Tchau.